Olá, sejam muito bem-vindos ao Infopod, o podcast do Grupo Infolaudo. Estamos aqui novamente para trazer até você muita informação sobre medicina, diagnóstico, saúde, de uma forma clara para que você, assim como eu, que é público leigo, possa entender mais sobre a sua saúde e como cuidar dela. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Paloma Mendonça, vou conduzir o podcast de hoje com um assunto super importante. Nós vamos falar sobre um tema que impacta milhões de pessoas no mundo todo, que é o câncer. A conversa também acontece em um momento importante de conscientização, porque no dia 4 de fevereiro nós lembramos o Dia Mundial do Câncer e em 8 de abril o Dia Mundial de Combate ao Câncer. São datas que reforçam a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. E é lógico que para falar sobre isso, nós vamos conversar com dois especialistas na área, pessoas que estão diretamente ligadas ao diagnóstico do câncer. Nós temos aqui hoje no nosso Infopod o Dr. Daniel Curiogata. Ele é sócio fundador do Grupo Infolaudo, médico graduado pela PUC do Paraná, com residência médica em patologia no Hospital Erasto Gettner. Possui título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira. É mestre em cirurgia pela PUC do Paraná e doutor em cirurgia pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Médico, o IPEM, vou perguntar para ele, Hospital Universitário Evangélico. E nós vamos receber também aqui a doutora Luciana De Pieri Lanzarin. Ela é sócia do Grupo Infolaudo também, médica graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em patologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP, e ela possui o título de especialista em patologia pela Sociedade Brasileira de Patologia e pela Associação Médica Brasileira. Assim como o Dr. Daniel, que nós falamos no outro podcast, se você acompanhou, falamos da universidade, hoje a doutora Luciana, que está conosco, ela é professora do curso de medicina da Univale, tem experiência na área de diagnóstico anatomopatológico, contribuindo para a formação de novos profissionais da medicina e para o avanço da medicina diagnóstico. Você já percebeu que hoje o papo promete e a gente vai terminar esse podcast com muita informação. Sejam muito bem-vindos, doutora Luciana e doutor Daniel. Obrigado. Olha só, vamos começar então de uma forma bem clara, porque a gente fala de câncer e já é quando a gente escuta a palavra câncer, as pessoas já se assustam, né? Se não é um mal do século, a doença do século é uma das mais comentadas e as mais preocupantes, né? Mas a gente percebe que tem um avanço muito grande aí da medicina e a gente vê cada vez mais não sei se a palavra certa seria cura se aproximando, mas a gente vê uma melhora muito significativa, né, nos tratamentos. Mas antes da gente falar especificamente sobre o câncer, eu queria que vocês explicassem para o nosso público o papel de vocês como patologistas dentro desse cenário, o câncer. Qual é o papel do médico patologista com o câncer? O patologista é um médico que atua muito na área de diagnóstico, né? Então, todo câncer que vai ser tratado, ele precisa de um diagnóstico. Então, o que a gente faz é avaliar e dar um nome para essa doença, né? Um nome, um sobrenome e às vezes uns 3, 4 sobrenomes para a doença que a pessoa tem, né? Isso vai ajudar muito depois no tratamento e entender como essa doença vai se comportar, qual é a expectativa que se tem para ela, né? Se é uma expectativa de uma cura ou se é uma doença que vai se arrastar por muito tempo, mas ainda essa pessoa vai ter uma qualidade de vida ainda convivendo com a doença, ou se a gente espera que ela evolua muito rapidamente, se existe algum tratamento a gente vai conseguir fazer para ela que vai levar a uma cura, né? Que ela vai viver sem a doença, ou se ela vai ter que viver com a doença, por exemplo. O que o patologista faz, o que a gente faz, né? Geralmente é feita uma biópsia, né? Então tira um pedacinho do tumor, um pedacinho da área suspeita e a gente analisa para dar essas respostas melhor para o tratamento desse paciente. É isso aí. Eu acho que o câncer hoje, ele ainda carrega um estigma muito forte, porque é uma doença associada a sofrimento e a incurabilidade, né? Porém, isso realmente tem modificado durante esses últimos anos. A gente observa que muitos pacientes com doenças avançadas, eles conseguem hoje sobreviver por longo período com tratamentos adequados e sem sofrimento empregado.
Então, esse tabu a gente vem superando ano após ano com o avanço das pesquisas médicas, o avanço, né, de novos tratamentos, e assim a gente abriu uma janela de oportunidades para muitos pacientes que no passado realmente eles tinham, basicamente era um atestado de óbito, né? Hoje não, hoje a gente já sabe que não. Calma aí, vamos ver com calma e com atenção estudar seu caso. Cada paciente deve ser avaliado, né? Cada paciente oncológico na perspectiva dele, não na perspectiva populacional. Então a gente avalia o paciente como um todo e muitas vezes a gente acaba descobrindo que esses pacientes eles têm uma saída para a doença. Joia. Vocês, como patologistas, trabalham mais nos bastidores, né? Às vezes até o público nem sabe, mas o que faz um patologista? Eu vou conseguir marcar uma consulta com um patologista? Não é assim que funciona, né? No caso do câncer, o médico oncologista, o cirurgião, vai retirar o pedacinho ali do tecido, como a Lu explicou, e aí vai para vocês. Então, vocês não têm esse contato direto com o paciente. Mas já aconteceu de algum paciente conhecer vocês e saber que vocês são os responsáveis por conseguir dar aquele diagnóstico mais preciso e que veio de encontro a um tratamento mais eficaz e se surpreender com isso e vir um sentimento de gratidão? Vocês tiveram já essa experiência desse contato com o paciente? Já, né? Já tivemos algumas vezes. Hoje em dia, sim, a informação ela já está disseminada. Então, os pacientes eles conseguem ter acesso a informações que antes eles não tinham. Então eles procuram, né? Eles pegam o seu diagnóstico, eles vão no laboratório de patologia, pesquisam a respeito desse diagnóstico, né? Nas ferramentas aí digitais, inteligências artificiais, no Google. E muitas vezes eles ligam para o laboratório e dizem, olha, eu queria tirar uma dúvida com o médico patologista, será que seria possível? E já aconteceu sim da gente receber, né? Vários pacientes, inclusive a gente já fez até tour, né, mostrando como funciona o laboratório de patologia para alguns pacientes. E alguns, eles ficam extremamente agradecidos, né? Então, é comum agora até a gente receber alguns presentinhos e, né, alguma coisinha em placa de gratidão, a gente recebe. E eu acho isso muito legal porque, na realidade, uma especialidade que até há pouco tempo ficava nos bastidores, ela começou a meio que se aflorar, né? E a população começou a entender direitinho qual que é o papel do patologista. Então, isso tem acontecido, sim. Que legal, que bacana. E é um reconhecimento que para vocês deve encher o coração de alegria, porque ser responsável, né, por conseguir dar um diagnóstico preciso. E é lógico que a gente sabe que é um trabalho de equipe, né, de toda uma equipe médica aí, mas muito bacana ver que o trabalho de vocês está impactando tanto diretamente, né, na saúde e na vida. Classicamente, o patologista ele faz parte da equipe que trata o paciente, né? Então, a gente tem muito contato com o resto da equipe, com os outros médicos, outros profissionais da saúde. E, como o Daniel falou, eu digo, hoje em dia é mais fácil chegar na informação. Então, frequentemente, os pacientes vão no laboratório para retirar o laudo e eles ficam com aquele ponto de interrogação, né? O que isso quer dizer? Que doença é essa? E aí, até marcar uma consulta com o médico que solicitou a biópsia, ou solicitou o exame, demora um pouco. Então, muitas vezes eles perguntam, mas consigo falar com um patologista para tirar uma dúvida, tirar a angústia, né? Claro que a gente não vai orientar um tratamento, mas é mais para uma questão de explicar o que é a doença e acalmar um pouco, né? É uma tranquilidade, é mais um conforto do que realmente um tratamento. A gente não vai conduzir o caso, né? A gente só explica o que é a doença ou se tem ou não tem alguma doença, né? Fica mais humano, né? Isso é mais para uma questão de conforto do que de tratamento realmente, né? Bacana. Bom, eu falei aqui na abertura sobre as datas, né? Nós temos o 4 de fevereiro, o Dia do Câncer, e o 8 de abril, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Vocês acreditam que a gente tem muitas datas, né? De prevenção, de várias doenças, mas vocês acreditam que ter essas duas datas realmente ela ajuda nesse caminho de prevenção? Isso modificou quando surgiram essas datas? Realmente houve uma conscientização maior da população ou não? É só uma data aleatória? Como que tá isso hoje no cenário da medicina? Eu acho que toda campanha ela é importante, salutar, né? A gente observa assim, até aquela campanha do Outubro Rosa, né? Existe um aumento no volume de exames, né, no laboratório, no Outubro Rosa. E é lógico, não é uma data que define, mas eu acho que uma campanha é aquele momento de repente, pegar aquela pessoa que tem uma rotina muito atribulada e falar assim, olha, para
e pensa no que está acontecendo. Pensa em você, você já fez algum exame esse ano, já pensou em cuidar da sua saúde. Então as datas, elas servem principalmente para tentar colocar a pessoa no chão e falar para ela o seguinte: não, acho que é o momento de você parar e pensar em você. Então eu acho importante. Pode ser que realmente essa data, neste momento, ela não surta o mesmo resultado que no Outubro Rosa, mas quem sabe com o tempo isso modifica, né? Eu acho importante ter, sim. Porque ela é relativamente nova, né? É relativamente nova. Comparado ao câncer de mama, que a gente já vê aí há anos, tem até associações Isso. específicas, né, sobre o Uhum. combate ao câncer de mama. Eu acho que como o Daniel já falou, o Outubro Rosa ele é consolidado, né? Então, assim, a gente sabe a importância dessa data. Até porque, se a gente for pensar em câncer de mama, ele é o mais comum em mulheres e ainda é o que mais causa, o tipo de câncer que mais causa óbito em mulheres, né? Então, é extremamente importante essa data. Só que se a gente for pensar em causas de morte, causas de mortalidade no Brasil, no mundo, que a gente tem no Brasil ainda as doenças cardiovasculares, então os problemas de coração, circulação, são a principal causa de morte. Mas o que a gente vê é uma tendência com o passar do tempo, que as mortes por neoplasias malignas, elas vêm crescendo, elas vêm alcançando a gente chegando cada vez mais perto das doenças cardiovasculares. Então, uma tendência é que talvez com o tempo, as neoplasias malignas, né, o câncer, seja a principal causa de morte. E isso reflete essa importância de a gente ter essas datas para as pessoas que se conscientizarem, né? Não necessariamente, em alguns tipos de tumores que a gente não vai conseguir fazer uma prevenção, por exemplo, mas é importante cada um entender um sinal, algo que chame a atenção e entender a doença, porque a gente fala câncer e parece uma coisa extremamente, claro que existem os agressivos, mas assim, a gente ainda tem o que fazer. Câncer não é necessariamente sinônimo de essa pessoa vai morrer disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente ainda tem que estudar muito e é importante a população também ter essa consciência, né? Que cada câncer tem sua particularidade. Mas as campanhas de conscientização, elas trazem esse conhecimento para a população e dão uma oportunidade de a pessoa se olhar e às vezes conseguir chegar a um diagnóstico em um tempo adequado, por exemplo. Uhum. A gente percebe, de uma forma geral, que o câncer ele é muito silencioso, né? Muitas vezes, quando as pessoas descobrem, já está num estágio avançado. Essas campanhas de prevenção, elas vêm acompanhada de exames preventivos realmente disponíveis para a população? Ou é uma campanha que está aí e aí cada pessoa tem que buscar? Porque assim, a gente quando fala de câncer de mama, a gente está falando muito direcionado, né, a um tipo de câncer. Mas quando se fala de uma campanha de prevenção ao câncer, isso engloba o corpo inteiro, né? Porque a gente vê câncer em qualquer lugar do organismo. Então, como que é isso na prática? Porque a pessoa vê uma campanha, de repente, de prevenção ao câncer de mama, mas o que ela realmente tem que fazer, né? Para se prevenir para um câncer de mama, para um câncer, seja ele qual for? Assim, ó, nem todo câncer tem um protocolo de exames preventivos, né? Porque o ideal é você levar uma vida com qualidade, minimizando a chance de você desenvolver um câncer ao longo da sua vida, né? E a outra situação é o seguinte: se realmente eu tenho chance de ter um câncer, eu tenho que detectar em exames preventivos uma lesão precursora e não detectar o câncer. Acho que esse que é o grande X da questão. Então, por exemplo, câncer de colo uterino. Então, na década de 60, eles empregaram o exame cérvico-vaginal, né, a citologia cérvico-vaginal, para detectar lesões precursoras. Isso acabou fazendo com que a mortalidade por câncer de colo uterino cresça 80%. Então, você detectou uma lesão precursora e diminuiu a mortalidade significativamente. Recentemente, né, com a Covid, de tanto fazer tomografia para detecção de movimento pulmonar pelo Covid, vários nódulos em estágios iniciais de câncer de pulmão foram encontrados. Então, a Sociedade, por exemplo, Brasileira de Cirurgia Torácica desenvolveu um guideline de segmento dos pacientes de risco para câncer de pulmão. É lógico que tomografia é um exame que emite radiação, então você tem que ser consciente. Vai fazer um exame com baixa emissão de radiação, nos pacientes que realmente merecem ser investigados, são os pacientes tabagistas pesados, acima de 50 anos, com o objetivo de detectar lesões precoces. E assim por diante. Câncer de mama, a mesma coisa, mamografia,
né? Você consegue detectar lesões pequenas em estágios iniciais, também tem a questão do ponto de corte de idade da paciente e tudo mais. Outros cânceres a gente já tem dificuldade, né? Porque o câncer de ovário não existe nenhum exame preventivo para câncer de ovário, né? Então, é por isso que eu digo, existe uma customização hoje em dia de acordo com o tipo de topografia, né, de órgão, para você investigar essas pacientes. Então, a gente não tem hoje guideline, evidentemente, para rastreio de lesões precursoras ou precoces para todos os órgãos. Mas para os principais, a gente já está começando, né, a ter algo nesse sentido e o resultado a gente já está vendo na prática. Uhum. E vocês acreditam que qual é o principal motivo para o aparecimento e para o crescimento do câncer hoje? Eu acho que influencia muito o mundo que a gente vive, né? Então, claro que a gente não pode comparar o mundo que a gente vive agora com o passado. A gente tem exposição a agentes diferentes, né? Assim, a questão de alimentação mudou, o estilo de vida mudou, a exposição ao estresse, né? Assim, a gente vê as pessoas muito agitadas, muito estressadas o tempo todo, então é muito mais difícil alguém estar realmente relaxado. Além disso, a longevidade, né? Nossa expectativa de vida é maior. E o câncer, classicamente, é uma doença de pessoas mais velhas, né? Então, se a gente aumenta a expectativa de vida, é mais tempo para a pessoa desenvolver um câncer. Então, além do mundo em que a gente vive, tem essa questão de que a gente está vivendo mais, né? Se a gente vive mais, a tendência é que também aumente a incidência de câncer, né? Entendi. Faz todo sentido. Existe algum tipo de câncer que ainda chega a diagnóstico tardiamente, infelizmente? Que é mais frequente, né? Que chegue tardio? Eu não digo tardio, mas que a gente faz o diagnóstico muitas vezes no cenário de doença bastante grave, né? Acho que seria principalmente sistema nervoso central, né? Os tumores cerebrais, alguns, não são todos, mas tem um especificamente que os gliomas, os glioblastomas, né? Acho que esses, eu não sei, eu acho que... Um tumor do sistema nervoso central, a gente vê também com frequência tumor gástrico, né, de estômago avançado, que são tumores que às vezes o sintoma também vai mascarando, né? Porque E a pessoa vai na farmácia, tem uma gastrite, não é gastrite, é só gastrite, não, eu comi uma coisa errada ontem. E aí, às vezes, quando vê, o tumor já tá num estágio mais avançado, né? Porque o que é importante, até a gente estava falando das campanhas, é tentar diagnosticar precocemente, né? Porque às vezes a gente não consegue prevenir o câncer, né? Ele vai surgir, mas se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente tem chance de tratar ele. Um diagnóstico uma doença mais avançada fica mais difícil, né? Limita as possibilidades de tratamento e para esse paciente. Então, e em questão de rastreamento também é difícil, porque cada tumor tem a sua particularidade. O que é importante é a gente personalizar esse rastreamento. O Daniel falou que o câncer de ovário não tem um protocolo de rastreamento, mas uma paciente que tem uma história familiar, ela vai fazer esse rastreamento. Então, a gente tem que personalizar também o acompanhamento desses pacientes. Quais pacientes merecem um rastreamento de câncer de pulmão? Paciente que nunca fumou, não vale a pena você investir num rastreamento de câncer de pulmão periódico, porque esse paciente, a chance de ele desenvolver esse tipo de tumor é pequena. Ele pode desenvolver, mas é pequena, comparado a um paciente que fumou por anos, que é um tabagista pesado, que a gente chama, né? Então, a gente tem que personalizar também os exames de rastreio, né? Mama é difundido porque é o principal tumor em mulheres, né? O que é o mais incidente e mais mata. Então, vale a pena você fazer um rastreio populacional, né, para todas as mulheres, porque vai ter um resultado significativo, né? E todas estão correndo esse risco, né, a partir de certa idade. Então, a gente tem que fazer próstata, tem que fazer algum tipo de rastreio. É o tumor mais frequente em homens, né? Só que homens costumam ser um pouco mais relaxos, tem que procurar Porque um examezinho Não, mas isso de uma forma geral, né? Sim. Quem mais cuida da saúde é a mulher. Né? E quem mais cuida da saúde do homem é a mulher do homem, né?
Então isso e até vou aproveitar um gancho que a Lu falou, a gente falou na pergunta anterior sobre a questão de rastreio, ela falou sobre o câncer gástrico, né, de estômago, e também levantar assim, a seguinte situação. O câncer também ele pode ser uma doença que as suas incidências elas mudam de acordo com a população. Então, a maior incidência hoje de câncer, por exemplo, gástrico, estômago, é no Japão, Chile também. E por ter uma incidência alta, por exemplo, no Japão, isso está relacionado principalmente aos hábitos alimentares. Existe já uma metodologia de rastreio de doenças precoces, né, no Japão para câncer gástrico. E por mais que você tenha uma incidência aumentada, a mortalidade lá é baixa, porque você consegue fazer o diagnóstico de lesões bem precoces, com taxas de curas próximas a 100%. Né? Então isso também é importante. Às vezes uma população a gente observa, existe uma incidência maior de câncer naquela população, isso está relacionado certamente a algum hábito dela naquela população, mas você consegue também estabelecer métodos, critérios para fazer o rastreamento de lesões precoces. De todas as formas, seja qual for o tipo de câncer, um diagnóstico precoce, ele vai impactar diretamente na chance de... Na sobrevida, na cura do paciente, diminuição de morbidade, mortalidade, tudo isso. Tem algum tipo de câncer que mesmo sendo diagnosticado precocemente, ele tem uma baixa taxa de cura e de sobrevida e de melhora? Alguns tipos de tumores cerebrais, né? Que são de alto grau, são realmente mais agressivos. Às vezes é difícil, até é difícil fazer um diagnóstico precoce, né? Desses tumores, porque eles crescem muito rápido. Entendi. Então, e mesmo que faça, assim, o comportamento deles é realmente muito agressivo, né? Então, existem alguns tipos de tumores que são difíceis de tratar, né? Sim. Mas eu acho que é raridade, assim, né? Pela regra, né? Existem, mas eles não são os mais Comuns, frequentes, né? Em geral, o diagnóstico precoce, ele sempre estará associado a um bom resultado, a um bom desfecho, né? Tá. O que nos últimos anos, que avanços que vocês veem na medicina diagnóstica no tratamento do câncer, assim, que tem um diferencial grande, que foi uma evolução bacana? Como eu falei antes, no início, né, a gente pensando em patologia, por exemplo, antigamente a gente dava um nome pro tumor. Aí a gente começou a ver que esse tumor, na verdade, ele eram 2 tumores diferentes. Então a gente dividiu em 2 novos. Aí depois a gente viu que esse tumor, na verdade, ele não é esses aqui, eles não eram todos iguais. Então a gente foi cada vez dividindo mais esses tumores. Então, hoje em dia, além de como eu falei, a gente dá nome e sobrenome, às vezes a gente dá 5 sobrenomes para o tumor. Então, a patologia foi cada vez mais esmiuçando isso. Então, a gente foi vendo que não é tudo a mesma coisa. A gente vai dividindo cada vez mais o câncer, de forma que a gente consiga entender cada vez melhor o comportamento que cada um tem. O comportamento e como eles vão responder a um tratamento, por exemplo. Então, atualmente, a gente dá nome e sobrenome. Antigamente, a gente via, a gente olha no microscópio, né? Então, a gente faz microscopia. A gente via qual cara que ele tem no microscópio, né? Cara. E aí, as características dele. Mas a gente vê que hoje isso não é mais suficiente. Não basta a gente ver as características visuais dele. A gente precisa ver também como é a genética dele. Agora a gente tem a impressão digital. Exatamente. Mais ou menos assim. A gente dá nome, sobrenome e agora a impressão digital também. Faz uma árvore genealógica do tumor. E é meio que quase genealógica mesmo, porque a gente avalia os genes, né? Então, isso influenciou muito. E claro que isso é associado ao avanço também da oncologia, né? Dos tratamentos, né? As indústrias farmacêuticas, elas cada vez surge, a gente vê cada vez um medicamento novo. E esses medicamentos, isso vem em conjunto, né? Cada vez que a gente esmiuça mais as características de um tumor, a gente também vai conseguir fazer desenvolver um tratamento para aquela particularidade, né? Então, a patologia e a oncologia, elas avançam de forma simultânea, né? Para o melhor tratamento dos pacientes. Tá, então a gente começou a falar aí de uma medicina personalizada, né? Que
entendo como sendo esse principal avanço, a tecnologia veio e agora a gente tem a medicina personalizada, que a gente entra no assunto da terapia-alvo, que eu queria tocar com vocês. O que é exatamente essa terapia-alvo? Como que ela chegou? O que que ela faz? Explica de uma forma que o nosso público consiga entender. Acho que a terapia-alvo hoje, ela mexe basicamente com a genética do tumor, né? Quando a gente fala em genética, a gente fala ali em DNA, RNA, que é onde está todo o maquinário que coordena as funções celulares. Então, uma célula, ela é muito parecida com uma placa, assim, né, de circuito. Então, você tem vários circuitos ali que eles interagem em conjunto para o funcionamento de um determinado dispositivo. Uma célula é basicamente isso. Quando você tem, por exemplo, uma mutação, você tem uma quebra de alguma parte desse circuito e ele começa a falhar. Numa célula normal, existe um mecanismo que acaba consertando isso, fazendo o reparo disso. Repara e aí a placa volta a funcionar. Mas existem lesões, né, ou vamos dizer assim, danos que são muito extensos e, por exemplo, essa placa não voltaria a funcionar adequadamente. Mesmo com o reparo, uma tentativa de reparar não funciona adequadamente. Em condições normais, isso também pode acontecer numa célula. E quando isso acontece, todo o meu aparelho celular, ele consegue ser autodestruído para que esse defeito não seja passado adiante. Isso em condições normais. Quando eu tenho uma falha nesse mecanismo e essa placa não consegue ser destruída, essa falha que existe dentro dessa placa, ela é repassada para outras placas. E aí você tem um distúrbio de funcionamento. Esses distúrbios de funcionamento normalmente estão relacionados a crescimento celular, a aumento de prolongamento de sobrevida das células e outras alterações funcionais que levam ao câncer, né? Então, quando eu quebro uma parte do circuito, eu tenho uma mutação. Hoje, com a medicina personalizada, a gente consegue, em algumas mutações, a gente consegue detectar isso em exames moleculares e a gente consegue fazer um remendo, consertar isso para que essa célula, né, não volte a funcionar inadequadamente. Tá? Então, isso que é terapia-alvo, é quando você consegue isolar, você consegue corrigir um determinado defeito. Às vezes a correção desse defeito leva à própria destruição da placa, que é o que acontece na oncologia. E quando você destrói essa placa, você eliminou teoricamente o problema, né, para que vocês entendam. E assim a gente, além disso, esse tipo de tratamento é um tratamento que ele está associado a poucos efeitos colaterais, né? Tá, então a terapia-alvo, ela é um tratamento feito com medicação? Ou ela é cirúrgica? Ou ela é os dois? Ela é como? Exatamente. A terapia-alvo, por si só, né, pensando em terapia-alvo, ela é com medicação, né? Então, tem um medicamento que vai atuar naquele ponto específico, naquela mutação, como o Daniel falou. Então, tem uma mutação e essa terapia vai conseguir atuar naquela funcionalidade falha, né, da célula. Então, às vezes, a gente pode usar uma terapia-alvo que seja para corrigir alguma coisa, ou uma terapia-alvo que vai atuar ali para inibir, por exemplo, se for uma mutação que está fazendo essa célula multiplicar, e isso faz o tumor crescer. Se a gente conseguir inibir aquela parte do DNA que está fazendo isso, essa célula vai parar de crescer, ela vai acabar morrendo, né? Então, a gente, por exemplo, é uma terapia-alvo que vai atuar naquela área da célula que está funcionando de forma errônea, né? Não era para ela estar tão ativa. Mas existem terapias-alvos que a gente vê que tem uma área naquela célula, por exemplo, tem aquela mutação e a gente só usa essa mutação para fazer algum medicamento entrar na célula e matar ela. Então, o medicamento, ele age naquelas células que tem aquele pedacinho com aquela característica, né? Então, tem uma mutação que não tem nas outras células do nosso corpo, mas só tem ali. E a gente usa, e aí esse medicamento usa aquela mutação para entrar e agir só naquelas células, por exemplo. Então, são vários mecanismos que as terapias-alvo atuam, né? Mas o mais importante é a célula tumoral ter uma característica que é nessa característica que o medicamento vai atuar, né? De formas diferentes, dependendo do medicamento, mas ele vai focar em uma alteração dessa célula tumoral específica.
E qual é a principal diferença, então, entre a terapia-alvo e os tratamentos tradicionais, como a quimioterapia, a radioterapia? Tem? Muita diferença, tá? Porque a gente fala, a quimioterapia é um tratamento sistêmico. Quando a gente fala que é tratamento sistêmico, ele age indistintivamente em qualquer célula, sendo essa célula doente ou não. Lógico que o objetivo é a célula doente, mas existe um dano letal em células que não deveriam sofrer esse dano letal, e por isso que a quimioterapia ela sempre vem acompanhada de muitos efeitos colaterais, que são aqueles efeitos indesejáveis do tratamento, que muitas vezes são bem agressivos, como perda de cabelo, náuseas, vômitos, você diminui a produção de células da medula óssea, então o paciente faz anemia, fica mais sujeito a sangramentos espontâneos, infecções, né, resistência muitas vezes a antibióticos e assim por diante. Na terapia-alvo você vai uma terapia direcionada, por isso que o nome é alvo, né? Ela é direcionada à célula doente, preservando células sadias, entende? E na radioterapia é diferente, porque a radioterapia ela tem um controle que a gente chama mais loco-regional, né? Você irradia a área onde o tumor estava sediado, você queima aquela área e com isso você destrói, né, células possivelmente tumorais que estejam ali, mas também acaba destruindo células sadias também, vem acompanhado de algum efeito colateral, né, de órgãos ali próximos, então existe uma diferença muito grande. Por isso que hoje eu penso que na medicina, na oncologia, na medicina personalizada, o ideal é que a gente busque cada vez mais por terapias específicas, terapias-alvo, que assim a gente consegue tratar a doença de forma mais assertiva e dando ainda ou mantendo a qualidade de vida do paciente, né? Porque ele não teria tantos efeitos colaterais como a gente acaba observando em quimioterapia. E o que falta, então, para que a terapia-alvo seja o principal recurso de tratamento ao invés da quimio ou da rádio? Falta que a gente não tem terapia-alvo para todos os tumores. Além disso, são tratamentos, claro que mais recentes, muitas vezes são tratamentos muito caros, né? Então, ainda não são acessíveis, amplamente acessíveis, né? E ainda a grande maioria dos tumores a gente não tem terapias-alvo, né? O Daniel sempre fala da parte de por que a gente ficou muito tempo empacado no tratamento do câncer, assim, né? Basicamente com quimioterapia e radioterapia. Aí o Daniel que sempre fala da parte de qual foi o ponto importante nessa transição, né? Foi o sequenciamento do genoma humano, né? Então, aí ele fala melhor disso, né? Não, é que depois que o sequenciamento foi concluído em 2003 e que a gente observou que nós tínhamos tecnologia, né, para poder fazer o sequenciamento de um genoma completo. Lógico, o primeiro sequenciamento demorou praticamente 10 anos ou mais, né? E agora não, agora a gente consegue fazer sequenciamento em larga escala a um baixo custo. Mas já depois de 2003... 2 dias. Em 2 dias, o sequenciamento. Antigamente a gente demorava 10 anos, porque você tinha que... São 3 bilhões de pares de base, você tinha que fazer vários pequenos sequenciamentos, montar o DNA e fazer uma leitura, uma biblioteca, é muito trabalho. Mas hoje em dia a gente avançou na tecnologia também para fazer esse tipo de análise, e a gente faz sequenciamento hoje em 2 dias. Mas depois de 2003, aí tem o TCGA, que é tipo um órgão americano, ele começou a criar a identidade genômica de todos os cânceres, para entender assim, né? Vamos sequenciar todos os cânceres que a gente puder e tentar entender qual é o tipo de mutação mais frequente, o que essa mutação causa na célula, que tipo de alteração, de aberração que essa mutação vai levar a esse paciente e tal e tudo mais. E em cima disso, a gente desenvolve trabalhos que são pesquisas em cima de biomarcadores tumorais, né? Biomarcador tumoral é quando a gente descobre, por exemplo, uma mutação ou uma alteração genética que muda o curso da doença, deixando essa doença ou mais agressiva, ou as células se multiplicam mais, ou as células deixam de morrer, ou as células invadem mais tecidos, ou as células fazem mais propensão a metástases. Os biomarcadores, eles têm uma ampla faixa de atuação dentro das funções celulares, e aí, em cima de cada biomarcador que a gente descobre, a gente pode tentar fazer uma pesquisa para descobrir, assim, será que a gente não consegue criar uma droga para bloquear a ação desse biomarcador e quem sabe essa função errática da célula, ela deixe de acontecer?
Aí começam as pesquisas. Só que essas pesquisas, assim, a gente descobre um biomarcador que ele tem alguma alteração significativa no comportamento do tumor, cerca de apenas 0,2% desses biomarcadores acabam chegando até a etapa final e acaba levando ao desenvolvimento de uma droga ou de algum tipo de modificação terapêutica para esse grupo de pacientes, entende? Então, o que falta hoje, que não vou dizer o que falta, a gente está, se você evoluindo. Tá evoluindo. Todo mas ano, falta tempo ainda. milhares de trabalhos de ensaios clínicos estão sendo realizados neste exato momento, no mundo inteiro, buscando respostas para os mais diversos tipos de tumores, né? Parte desses trials, esses ensaios clínicos, eles vão acabar virando tratamento no futuro. Mas a gente ainda precisa de tempo, porque não é simples fazer um trabalho como esse. Envolve pessoas, envolve dinheiro, né? Por isso que hoje, quando um tratamento desse é aprovado, a Lu falou muito bem, o tratamento é caro. Ele é caro por quê? Porque existe uma sacanagem. Não tem sacanagem, é porque realmente o custo para você elaborar esse medicamento foi alto. A gente tá falando aí de bilhões de dólares rodando na indústria farmacêutica buscando respostas, né? E é lógico, quando a gente descobre, essa conta é repassada para a ponta, e aí esse medicamento é precificado e o preço normalmente acaba, na largada, sendo um preço muito alto. E a tendência é que ele vai se acomodando com o passar dos tempos, ele vai se tornando mais acessível. Mas muitos tratamentos hoje personalizados acabam não sendo acessíveis e não acabam não atingindo a população como um todo, né? Então, a terapia-alvo, ela não é disponibilizada pelo SUS. Alguma terapia-alvo é, Ah, é? sim. Algumas. Nem todas. Mas já tem uma opção, já é um avanço já. E a tendência é que seja disponibilizada tanto quanto na rede particular. Vocês veem nesse É a nossa esperança, né? a luta. É porque aí o que se pensa, né? Às vezes você vai fazer uma terapia-alvo, mas você muitas vezes é o barato que sai caro e você faz uma quimioterapia, por exemplo, esse paciente, ele vai ter mais efeito colateral, ele vai internar mais, isso tudo são gastos também, né? O paciente que fica internado numa UTI é um paciente que ele custa bastante dinheiro também, né? Então não você fazer a quimioterapia também não é... A quimioterapia, se a gente for pensar, é muito mais barata em geral do que as terapias-alvo. E além disso, é a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então você vai diminuir as interpolências, então vai diminuir as internações desse paciente e aumentar a expectativa de vida, em geral, né? Como a gente falou, ainda são terapias novas, né? Então, todo ano a gente vê estudos com novos medicamentos, alguns a gente fica esperançoso, não, na teoria ele tem tudo para dar certo, mas aí na prática a gente vê que não... frustra, entendeu? Não tem a resposta que a gente esperava, por exemplo. Então, o maior desafio é isso. A parte de identificar, por exemplo, as alterações das células, genômica, isso aí a gente já tem com esse mapeamento do genoma das células, né? O que a gente tem agora que trabalhar é nessa parte de desenvolver um medicamento que, às vezes, na teoria, aquilo faz todo sentido. Mas quando a gente coloca em prática, a gente não vê o resultado. Então, e é isso por isso que a gente não consegue tanto mais avanços, né? Porque a gente vê muito medicamento, como o Daniel falou, muito medicamento que é desenvolvido, mas que a gente não vê. Então, uma porcentagem muito pequena deles realmente vai ser usado depois na prática clínica, né? Eu acho até importante também falar um pouquinho de um outro papel do patologista nesse cenário, né, de medicina personalizada, que o patologista moderno, ele também tem um papel de encontrar o bom respondedor ao medicamento de alto custo, né? Isso é importante, né? Recentemente surgiu um termo que eu acho que ele é muito pertinente, que é chamado de toxicidade financeira. A gente fala toxicidade porque a gente está se referindo à doença, mas existe a toxicidade financeira. O que seria isso? Muitas vezes você tem um medicamento de alto custo e você tem que saber qual que vai ser o paciente bom respondedor. Quem faz essa análise muitas vezes é o patologista. A gente analisa um perfil de biomarcadores, mutações, perfil, né, de expressão de proteínas que podem fazer com que esse paciente se beneficie com imunoterapia, por exemplo. Então, a gente busca por bons respondedores justamente porque se você
acaba utilizando muitas vezes, né, um medicamento como um anti-inflamatório, um medicamento de alto custo, vai acabar o dinheiro e você não vai conseguir tratar essa população adequadamente, você não vai conseguir tratar o paciente que seria um bom respondedor. Então você tem que selecionar o paciente que vai responder bem àquela terapia de alto Perde custo. o tempo para dar um tratamento que esse paciente vai Isso, responder, né? Então você perfeitamente. perde o tempo de Perde, tratamento por um exatamente. medicamento que é caro e que não vai fazer efeito nenhum para aquele paciente, né? Então Quando se fala de câncer, tudo está relacionado a tempo, né? tudo tá, o tempo é um fator crucial, assim, para muito câncer, porque você tem que, quanto mais precoce você tratar, maior é a chance da pessoa conseguir. Falar em cura de câncer é um termo que às vezes é difícil a gente falar em cura, né? Porque só o tempo que diz se realmente esse tumor vai recorrer ou não. Tem tumores que recorrem, um câncer que vai recorrer 10 anos depois. Então você trata, fica 10 anos sem doença e daqui a pouco ele volta, né? Controle a longo prazo. Então, você vai Talvez. conseguir o controle a longo prazo. Cura é um termo que eu acho muito difícil de usar em Prudente, câncer. tem que ser. Porque esse paciente, ele nunca vai, assim, não vai ficar livre de uma recorrência, né? As chances podem ser muito pequenas, mas ainda assim ele vai seguir acompanhando, né? O paciente que uma vez teve câncer, ele não vai em nenhum momento parar de ter um acompanhamento, né? Tá, e na patologia, então, tem exames específicos para detectar se o paciente consegue se tratar com a terapia-alvo? Isso muda já lá quando chega a Sim. biópsia para vocês? Como que é essa Sim. distinção? Então, até há pouco tempo atrás, o papel do patologista era basicamente diagnóstico e alguma informação que se relacionaria ao prognóstico. Hoje a gente também tem um novo braço que é o tratamento, né? Então o patologista participa hoje em algumas decisões terapêuticas do paciente oncológico. Então, quando o paciente, por exemplo, ele entrega seu material para um laboratório de patologia que muitas vezes tem todo o fluxo já desenhado para atendê-lo de uma forma mais satisfatória, assim, né, completa, a gente faz, então, o processamento, o diagnóstico. Assim que a gente faz o diagnóstico, se ele tiver algum critério que se enquadre em tratamento específico, a gente já direciona esse material para fazer alguns testes moleculares para pesquisar mutações que já são elegíveis ao tratamento-alvo, né? Para também ver a expressão de algumas proteínas que o tornem elegível também para imunoterapia. Hoje tem mais de 30 indicações para imunoterapia, né? Então a gente já começa a criar e desenhar dentro dos laboratórios esse fluxo. A maioria dos laboratórios não tem, né, hoje esse braço, assim, tipo, para fazer exames moleculares. Era isso que eu ia te perguntar, desculpa te cortar, mas você está falando de um braço, isso não é então uma regra aos laboratórios de patologia, não é um avanço que todo laboratório de Não. patologia tem. A maioria dos laboratórios não tem, mas existem hoje também costurado, né? Por exemplo, se um laboratório não tem, a gente consegue direcionar esse material que foi usado para diagnóstico no laboratório, às vezes que pequeno, médio porte, mas que não tenha testes moleculares adicionais, para que esse material seja encaminhado para um outro serviço de apoio que o faça. Mas isso é uma escolha do paciente. Não, na verdade é o médico que decide junto com o paciente, é uma conversa entre todas as partes envolvidas, né? E assim você define também o fluxo destes pacientes oncológicos. Então, teoricamente, quando você tem a droga aprovada, o tratamento aprovado, e ele já está sendo utilizado, quer seja no setor privado ou público, você já pode desenhar, né, e fazer essa customização da jornada desse paciente. Então, o material chega, você faz o diagnóstico, o laboratório não tem estrutura para fazer diagnóstico molecular, mas você pode solicitar a retirada desse material, ele vai para o laboratório de apoio, o laboratório de apoio realiza o teste, depois devolve esse resultado para o oncologista e após o oncologista ter acesso a esse relatório, ele faz a parte de daí a customização, né, que seria o tratamento desse paciente de forma mais personalizada. Tá. Você falou que é uma conversa, né, dos médicos com o paciente, como que isso funciona na prática mesmo? Eu fico pensando e comparando dois pacientes, né? Um paciente que vai no particular, no plano de saúde, digamos, e um outro no SUS. Se o câncer que ele tem tiver a chance do tratamento de uma terapia-alvo, isso é uma coisa comum a todos os médicos que trabalham? Todo mundo tem esse conhecimento, vai direcionar naturalmente a uma coisa unificada ou não? O paciente precisa se preocupar, não, eu tenho que
pensar no laboratório, levar que a coisa tem que ser escolhida, tem que ter a informação ou não. O paciente leigo vai ter esse direito naturalmente. Aqui no nosso meio, sim, né? Eu acredito que essa informação já está aqui sedimentada. É difícil eu tentar falar de outros lugares, né? Outros, porque a oncologia, ela é muito, como é que posso dizer? O oncologista, ele não é segmentado, porque não tem como ser segmentado. O que seria segmentado? Tipo assim, existe nos Estados Unidos a figura do oncologista que é especialista em neoplasias torácicas, oncologistas especialistas em melanoma, oncologistas especialistas em trato ginecológico. No Brasil, essa figura não existe, pelo menos de uma forma mais democratizada, não existe, só em grandes centros, né? Então, é lógico que a informação, ela deveria chegar a todos, mas eu não tenho como garantir que essa informação realmente tenha chego, né, em lugares menores, onde a oncologia é realmente um serviço novo, mas aqui onde nós estamos, sim. Entendi. E aí você falou dos sintomas, né? Bem diferentes quando você faz químio e rádio, o que acontece com esse paciente, né? Os efeitos colaterais, né? Sintomas, perdão. A terapia-alvo tem bem menos efeitos colaterais? É muito diferente? Tem mesmo assim? Tem? Como que é pro paciente? Ela ainda tem efeitos colaterais, mas em geral, né? Na maioria das terapias-alvo, quando a gente compara com uma quimioterapia, tem menos efeitos colaterais, né? Então, até ela tem menos efeitos colaterais e, em geral, ela é mais efetiva, né? Porque, como o próprio nome diz, é terapia-alvo. E no centro do alvo, a gente tem uma característica que o tumor tem e o resto das células do corpo não. Então, a gente vai direcionar, o centro do alvo tá realmente a célula tumoral. Então, a gente tem um centro do alvo pequeno, né? A gente tá mirando células muito específicas, né? Então, o nosso centro é muito pequeno. O que a gente tem ali é uma característica muito pequena. A quimioterapia é como se fosse um centro mais borrado, né? Então, a gente pega o que tem em volta também. A gente não se mira exatamente num centro de alvo, né? A gente pega uma quantidade maior de tecido e de células. Então, claro que o efeito colateral da quimioterapia tende a ser maior do que o efeito colateral das terapias-alvo. Entendi. Hoje a gente ainda tem caso, por exemplo, 2 pacientes com o mesmo tipo de tumor, exatamente igual ali, embora vocês já mencionaram que a coisa é personalizada, né? Tem que todo o comportamento do organismo influencia, mas vamos analisar dois pacientes com o mesmo tumor. Hoje ainda, eles podem receber tratamentos diferentes, um recebe um mais eficaz e o outro não? Como que é isso? Assim, quando fala tratamento mais eficaz e outro não, a gente entra numa seara que talvez o termo correto seria assim, ó, tratamento diferente, né? Pode, porque esses tumores, eles têm muitas vezes assinaturas genéticas diferentes. Então é lógico que por ter assinaturas genéticas diferentes, eles terão respostas diferentes ao mesmo tratamento em tese. Só que isso que a gente tenta fazer hoje, a gente tenta direcionar um tratamento mais efetivo para paciente A e para paciente B, né? Então isso a gente faz no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se tem um câncer de mama, os dois têm o mesmo tamanho, não tem comprometimento linfonodal, o mesmo estadiamento, mas de repente um deles tem um perfil hormonal diferente em relação ao outro, você vai tratar diferente, né? É um tumor que ele tem, né, um receptor de estrogênio positivo, você vai tratar com bloqueador de receptor de estrogênio. A gente tem falado muito de terapia voltada para uma característica, para uma mutação, mas muitas vezes a gente pesquisa uma mutação que vai mudar, por exemplo, a quimioterapia. Se esse paciente tem instabilidade, ele vai fazer instabilidade genética, tem algumas mutações, ele vai fazer uma quimioterapia mesmo diferente do paciente que não tem. Um câncer de cólon, por exemplo, metastático, ele vai fazer um tratamento. Agora, existem algumas mutações que esse tratamento, que é o tratamento mais padrão, ele não vai fazer efeito, então não vai adiantar eu fazer esse tratamento. Então, ao mesmo tempo que a gente pesquisa alterações no tumor que vão direcionar a uma terapia voltada para aquela mutação, um tratamento que focou naquela alteração para ser desenvolvido, a gente também procura algumas mutações que vão falar, olha, o tratamento padrão, ele não vai fazer efeito nesse paciente.
Então, é melhor mudar o tratamento. Não adianta você dar esse medicamento que ele não vai fazer efeito. Ele pode causar efeito colateral, vai custar dinheiro e não vai fazer efeito. É aquilo que a gente falou. Daí você perde o tempo de dar um tratamento realmente vai ser mais efetivo para ele. Porque esse tempo que ele perdeu com esse tratamento, ele já podia ter começado um outro tipo de tratamento que ia ser mais efetivo. Se a gente faz esses testes antes, a gente não espera ele tratar, aí não responder para chegar na próxima etapa, né? A gente já pula uma etapa, porque a gente sabe que essa que seria, por exemplo, a segunda ou terceira etapa do tratamento não vai funcionar. Então, além de a gente pesquisar essas mutações para tratar elas, a gente também pesquisa mutações que vão mudar ou que vão pular alguma etapa que seria o sequencial padrão de tratamento desses pacientes, né? Porque a gente tem tratamento de primeira, segunda, terceira linha que a gente chama. Então, a gente começa com um tipo de tratamento. Quando esse tratamento não funciona, a gente muda para um outro. E aí, depois muda para um outro. Agora, se a gente sabe que o segundo ou o terceiro tipo de tratamento não vai funcionar, a gente já pode pular direto para um quarto, que seria o mais efetivo, né? Então, além de pesquisar isso, a gente também tem que entender. Por isso que é importante a gente entender todas essas características dos tumores, né? Porque a gente não perde mais o tempo com o paciente que a gente perdia antes até entender que aquele tratamento não funciona. A gente testava isso na prática, tratando o paciente. Hoje em dia a gente sabe, se a gente fizer esse tipo de exame, eu sei que ele não vai responder, não adianta eu perder tempo com esse medicamento. Então a gente já pode pular para um que seja um pouco mais efetivo. Era isso que eu queria, na verdade, acho que a minha pergunta foi era isso que eu queria saber, realmente, se ainda é dessa forma. Começa o tratamento e no meio do percurso pode mudar. Não, então agora, de quanto tempo pra cá isso tem mudado? Isso eu tô falando em alguns tipos de tumores, né? Mas, claro, a grande maioria a gente vai mudando, porque, como a gente falou, como o Daniel explicou no começo, os tumores, eles vão adquirindo mutações, eles vão adquirindo um jeito de escapar da destruição dele, né? Então, conforme eles... começo, né, quando a gente vai tratando, eles também vão adquirindo novas mutações. Os tumores, eles não são estáticos. Toda vez que eles se multiplicam, que uma célula se transforma em duas, e essas duas vão se transformar em 4, toda vez que ela faz isso, ela tem a capacidade de adquirir novas mutações. Por isso que os tratamentos, às vezes, a gente começa a estar respondendo bem, responde super bem. Mas tem 1, 2, 3... Tem que ter uma porção pequena, 5% desse tumor não responde bem a esse tratamento. E são essa parte do tumor que vai sobreviver. E essa parte vai continuar multiplicando. Então agora a gente precisa mudar para um outro tipo de tratamento que seja efetivo nessa porção de tumor. Então os tratamentos, às vezes, eles matam um pedaço do tumor, mas não um todo, né? E essas células, o que sobrou desse tumor, ele vai continuar crescendo. O tumor que evolui quando está em um tipo de tratamento, você vai mudar o tratamento, você vai tentar algum outro que vá ser mais efetivo. Existem tumores que a gente consegue pular essas etapas identificando características, mas tem outros que não. A grande maioria ainda não. Por isso que geralmente ele é feito em etapas, o tratamento, ou não tem nada a ver com isso? Que as pessoas fazem uma químio, depois tem um tempo, tem outra sessão, tem outro protocolo, né? Não sei se é o protocolo que fala Existe mais. o protocolo inicial, né? Então você vai tratando assim. Aí, por isso que é importante, toda vez que o paciente está sendo tratado no protocolo de quimioterapia, ele está acompanhando com o oncologista, né? O oncologista está avaliando ele clinicamente, às vezes repete com um exame de imagem para ver como é que está esse tumor, para avaliar se o tratamento está sendo efetivo ou não. Se esse tratamento, minha primeira escolha de tratamento, teoricamente, que é a melhor escolha, né? Não está sendo efetivo, o oncologista, né, o médico que está com o paciente, ele vai pensar em um outro tratamento, vai para a segunda opção de tratamento, para ver se essa segunda opção ela vai ser melhor, vai ter efeito ou não, né? Então, o tratamento... Por isso que ainda é muito difícil, né? Porque o tumor ele é diferente. A gente, às vezes, ainda consegue ver tumores com as mesmas características, com as mesmas mutações, mas eles se comportam de forma diferente. E tem mutações que a gente vê num tumor de pulmão, que a gente pode ver a mesma mutação num tumor de cólon, mas se eu tratar com o mesmo medicamento no pulmão, ele vai fazer efeito e no cólon não. Então não é só a mutação, não é só uma mutação específica, né? É todo o contexto do tipo de tumor.
porque a gente vai ver uma mutação. Por que que o medicamento vai fazer efeito no que se originou em um órgão e não no outro, né? É bem complexo, por isso que existem muitos ensaios clínicos que a gente fala que são os estudos que são feitos realmente com os pacientes, não são os testes na prática dos medicamentos. Porque, como eu falei, às vezes na teoria é lindo, funciona, não tem por que não funcionar, mas na prática ele frustra, né? Sim, o organismo responde de outra forma e... Hoje a gente tem terapia-alvo para quais tipos de tumor no tratamento? Vixe, Muitos? são muitos. Nossa, achei que eram poucos, porque quando vocês falaram que a gente não tem para todos, achei que ainda tinha um número pequeno. Acho que hoje em dia, principalmente para câncer de pulmão, né, alguns tipos de câncer de pulmão, câncer de mama também, câncer de próstata, né, que são cânceres relativamente comuns, né, que estão associados a altos índices de mortalidade. Então a gente tem para os principais tipos de câncer, algum tipo de terapia-alvo a gente tem, que necessita em algum momento na evolução da doença fazer algum tipo de teste para detectar alguma mutação específica, alguma condição genética específica para poder iniciar o tratamento nesse grupo de pacientes, né? E a imunoterapia, né, que também acho que assim, é tipo uma terapia-alvo, né, mas é um pouco diferente o approach, mas ela hoje também está sedimentada para vários tipos de câncer, até tem acho que mais indicações hoje talvez de imunoterapia do que de terapias-alvo, né? Muito bom. Então a gente pode dizer que estamos caminhando para um futuro aí não muito distante, um tratamento oncológico cada vez mais individualizado, cada vez mais personalizado e mais assertivo. Com certeza. Esse é o caminho que a gente está seguindo. Essa é a tendência e a esperança. Como que vocês imaginam isso daqui? Vamos jogar aí 10 anos? É o tempo bom? Acho que sim, acho que sim. Eu imagino que alguns cânceres nesse período se transformam em doenças crônicas. Eu já disse isso para várias pessoas. É a minha esperança, né? Calma, que isso é importante, repete. Eu acredito que alguns tipos de cânceres eles vão acabar tendo assim, um comportamento semelhante a doenças crônicas. O que são doenças crônicas? Aquelas doenças que a gente já está acostumado, diabetes, hipertensão. Eu acho que isso pode acontecer. É a doença que não tem cura, como eu falei, Isso, existe um tratamento. Você consegue ir tratando e convivendo com a doença, né? Às vezes você nem morre disso. E Às vezes nem morre. nem morre disso, mas você vai conviver com ela e não, né? Você vai conviver com a doença, você vai conseguir ter uma vida ok, né? Uma vida boa com a doença, mas cura não, né? Isso que é a doença crônica, né? Diabetes. Ninguém tem cura do diabetes, mas você trata. Sim. E vive com ele. Então, o que a gente acredita, né, é que a maioria dos cânceres no futuro sejam doenças crônicas. Eu vou até dar um exemplo pessoal, assim, tipo, eu tenho uma vizinha minha, né, uma senhora, que ela teve um diagnóstico lá com a gente de um câncer de pulmão em estágio avançado. A gente fez os testes nela, a gente descobriu uma mutação, né, no EGFR, ela começou a fazer o tratamento, isso foi em 2017, 2018, ela tá super bem. Vida normal, é como se ela tivesse realmente uma doença crônica. Ela toma o seu medicamento, toca a vida normalmente, cuida do neto, é ativa, ela faz as coisas dela e ela tá super bem. Eu acredito que o exemplo dela é esse, ela virou uma doença crônica. Que coisa bem boa. Bom, alguma mensagem que vocês querem deixar para o nosso público sobre prevenção, sobre cuidado com saúde, enfim, aproveitando esse momento de campanhas, né, de combate ao câncer? Fiquem à vontade. A câmera é de vocês. Acho que a principal mensagem é principalmente tirem um tempo para cuidar da sua saúde. Se vocês tiverem um diagnóstico de câncer no primeiro momento, respirem. Não se desesperem, procurem um médico, que isso não significa uma sentença de morte, né? E a gente está avançando cada vez mais, né? Como eu disse, para que o câncer talvez um dia se transforme numa doença crônica, se Deus quiser. Amém. Amém. Eu acho que é importante, o que é importante das campanhas de conscientização é isso, para cada um olhar para si, como a gente falou, cada órgão vai ter ou não algum sintoma, né, alguma característica. É importante você também conhecer quais são os seus fatores de risco para cada tipo de doença, né? Então, para focar a prevenção ou o diagnóstico precoce deles. E assim, a gente está avançando muito no tratamento do câncer, então, como o Daniel falou, a gente acredita que
com o tempo, vai parar, a gente não vai mais ter essa mistificação, né, não ser associado à morte, né, que muita população acredita assim: "Ah, um diagnóstico de câncer, sentença de morte", então atualmente não é assim, a gente tem que acreditar, tem que ter esperança, a gente tem muito tratamento e muita particularidade que muita gente vive por muitos anos ainda convive, né, com o câncer. É isso aí. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada. Obrigada, doutor Daniel, por compartilharem tanto Eu conhecimento que com a agradeço. gente. Bom, este foi mais um episódio do InfoPod, o podcast do Grupo Infolaudo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, acompanhe o Grupo Infolaudo nas redes sociais. No YouTube, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos episódios. E nós estaremos sempre aqui levando para você a informação sobre cuidado com a sua saúde de uma forma mais clara, para que você também entenda. É lógico que o nosso podcast não é só para o público leigo, também para o público profissional da área, mas a gente tenta falar de uma forma mais leve, mais descontraída e numa linguagem mais clara para que você também possa procurar o tratamento mais ideal para a sua saúde e também espalhar saúde por aí. Afinal de contas, para nós nunca é só um laudo. Um beijo no coração e até o próximo episódio.